23. Nós queremos compartilhar com você o que este salmo nos ensina. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Nós vamos ler na Nova Bíblia Viva, na versão NBV. Vamos ler todo o salmo. Eu queria que você acompanhasse. Se você conseguir, eu coloquei em uma fonte pequena aí, mas se você conseguir enxergar, pode acompanhar na projeção. Caso você não esteja enxergando do fundo aí, pode acompanhar na tua Bíblia. Salmo 23. Segundo a tradição judaica, esse salmo foi escrito pelo rei Davi, quando ele estava cercado por um rei inimigo. A tradução judaica diz que Davi estava em um oásis, mas estava cercado por um rei inimigo. É um salmo muito precioso. Escute, é um salmo muito precioso, muito poderoso, e que revela um coração de alguém que se relaciona com Deus baseado na confiança total do seu senhorio e do seu pastoreio. Nós temos muito para aprender com Davi nesse Salmo 23. Não só para aprender com as palavras de Davi, mas com a confiança de Davi e com o relacionamento que Davi tinha com esse seu Senhor e esse seu pastor. Então eu quero ler o Salmo com você. Você pode acompanhar aí. A Bíblia diz assim, então: o Senhor é o meu pastor. Vamos lê-lo um pouco mais lento, de forma que você vá refletindo um pouquinho naquilo que o salmista está dizendo. Então ele diz: cercado pelo inimigo, em um momento de riscos, mas em um momento de confessar a sua confiança, ele diz: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que preciso, Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. E mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Só de ler o salmo, as palavras do salmista já gera vida no meu coração. Eu não sei no seu. Já gera esperança e já gera confiança no meu coração. Então, como eu estava dizendo, e eu oro ao Senhor aqui agora para que este salmo se torne vivo nos teus ouvidos hoje. Que seus olhos se abram também e que seu coração possa dilatar para receber essa palavra e todo este espírito de confiança que Davi, pelo Espírito do Senhor, transmite através desses versículos, em nome de Jesus, que ele alcance o seu coração e que o mesmo efeito na vida de Davi venha sobre sua vida hoje, no nome de Jesus. Então esse salmo é um salmo muito simples, porque ele usa uma linguagem totalmente simples, de um relacionamento de ovelhas com o pastor. A linguagem do salmo fala de pastos, de águas, de descanso. Não há nada complexo demais que não possa ser compreendido aqui.
Mas além de ser simples, é um salmo que contém verdades extremamente profundas. Extremamente profundas. Porque fala de um descanso no meio de momentos das mais densas trevas. Das mais densas trevas. Fala, por que ele é profundo? Porque tem verdades neste salmo que gera em mim estabilidade e força para não perder o meu equilíbrio nem a minha fé, mesmo quando estou passando por vale de morte. É profundo porque além do descanso, ele fala também de uma fé louca na provisão. É profundo porque fala de coragem no meio de riscos. Mas há algo extremamente profundo nesse Salmo 23, que se você for reler, você vai perceber que toda a ação neste salmo, é feita pelo Senhor. O que significa isso? Significa que este salmo não apronta uma correria em você. Esse salmo não fala de atitudes que você tem que ter. Esse salmo nos coloca numa posição de descanso e de total cuidado pelo Senhor. Durante todo esse salmo você vai ver Deus cuidando, e a ovelha descansando, Deus cuidando e eu descansando. Este salmo é um salmo de profunda confiança e cuidado paterno, o que muitos não vivem. Por causa dos riscos, por causa das incertezas, por causa dos problemas, nós fugimos desse lugar de tamanho cuidado que Davi nos apresenta. Quantos querem entrar nesse lugar aqui, nesse Salmo 23? Quantos querem conhecer a palavra de Deus hoje? Estou com fome nessa palavra. Então, ele é simples, mas ele é profundo, e certamente ele vai nos dar força para a nossa caminhada. A sua semana de hoje vai ser uma semana de força e de esperança, porque eu sei que essa palavra vai te alimentar. O Davi, o rei Davi, o salmista, ele começa dizendo essa expressão, o Senhor, essa confissão: o Senhor é o meu pastor. Então, esses primeiros versículos aqui, ou este primeiro versículo aqui, ele primeiramente vai revelar como Davi se relacionava com Deus. Davi, o rei, primeiramente chama Deus de Senhor. E isso define, escuta aqui, irmãos, maneira como, não é por acaso que Davi se refere a Deus aqui como seu Senhor. Não é por acaso. Não é sem saber o que isso significa, não é sem saber para que isso aponta. Porque muitos creem em Cristo como seu Salvador, ou creem em Deus como seu Salvador, aquele que vai em algum momento te salvar, te ajudar e enfim, te libertar de algo. Mas nem todos se relacionam com Ele como Senhor. Quando Davi se refere ao seu Deus como seu Senhor, ele estava se posicionando como alguém a quem ele deve obediência e a quem ele deve temor, a quem ele, ou uma pessoa que o governa, que o direciona. Ele está confessando que ele não vive por conta própria, ele tem alguém que manda nele. Ele está dizendo, ele está confessando que o relacionamento que ele tinha com Deus não era apenas de um libertador ou de um salvador, era de um Senhor. Davi estava dizendo, ao chamar Deus de Senhor, ele estava dizendo: aquele a quem eu temo, aquele a quem eu obedeço. Temor na Bíblia tem alguns aspectos, eu quero tocar aqui apenas 2 deles, porque não é o foco trabalhar essa temática, a gente tem que continuar no Salmo 23. Mas um dos aspectos do temor de Deus, que está no coração de todos aqueles que relacionam com Deus como seu Senhor,
E não apenas como uma autoridade espiritual que você recorre na hora do problema, mas como alguém que diariamente conduz a sua vida. Alguém que é a tua primeira opção. E o Davi, né, o salmista, ele vai então invocar este Deus como seu Senhor, refletindo ou evidenciando o temor que ele tinha de Deus. E este temor era um temor que fazia confiar em Deus. Como está escrito em Êxodo 14:31, quando o texto diz: quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. O que aconteceu com o povo quando o povo viu o grande poder do Senhor? Encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor. Então, quando Davi fala e se refere a Deus como seu Senhor, já vimos que isso não é uma palavra colocada por acaso. Essa palavra Senhor está definindo alguns aspectos ou um aspecto do relacionamento de Davi com Deus, que era de governo, que era de autoridade e que era de temor. Então, se eu estabeleço esse mesmo padrão de relacionamento com Deus que Davi tinha, então eu também vou desenvolver a minha confiança, como aconteceu com Israel no deserto. Quando Israel vê o poder de Deus, vem temor no coração dele e automaticamente esse temor gera confiança. Então, quanto maior for o nosso temor a Deus, maior será a nossa confiança nele. Amém. Mas esse temor também produz um outro fruto, que é santidade. Êxodo 20:20, há também um relato que comprova isso. Quando o povo vê a manifestação de Deus com trovões, com relâmpagos, o povo teme. E diz a Bíblia, Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Então escute, tudo que nós vamos ler aqui no Salmo 23 está baseado também neste conceito e neste padrão de relacionamento, onde eu de fato entendo que Ele é o meu Senhor. Então eu confio nele e esse temor me impede de pecar, porque Ele é o meu Senhor. Amém. Ele governa a minha vida. Eu estou muito interessado na vontade dele para a minha vida. Eu estou muito interessado em saber se Ele quer que eu pise para a direita ou para a esquerda. Eu estou muito interessado em saber o que Ele planejou para mim. E eu não quero dar nenhum passo na minha vida que não seja na vontade dEle. Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor, Ele é meu Senhor. Ele cuida dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do meu dinheiro, da minha família, da minha saúde, do meu físico, do meu psicológico, do meu espiritual. Ele é o meu Senhor. Foi assim que Davi inicia a oração. Glória a Deus. O Senhor. E depois ele apresenta um outro padrão de relacionamento, que é pastor. Não apenas rei ou libertador, que são outros nomes usados para expressar o relacionamento de um homem com Deus. Porque rei e libertador ainda gera muita distância. Quando Deus é apenas meu rei e meu libertador, ainda há um relacionamento de distância. E também Davi aqui não se aproxima de Deus chamando-o de rocha ou de escudo, embora seja, porque rocha e escudo são termos impessoais. Uma rocha e um escudo não pode se relacionar com você, embora são atributos ou são adjetivos dados a Deus. Davi se refere a Deus aqui como seu pastor, porque um pastor vive com um rebanho. É alguém que guia diariamente, alguém que trata e alguém que protege. Vale lembrar que Davi sabia muito bem como era o relacionamento de um pastor com suas ovelhas, porque ele era originalmente um pastor. Então Davi não está usando também a palavra pastor por acaso. Ele está dizendo: o Senhor, aquele que governa a minha vida, é o meu pastor, ou seja, é aquele que diariamente me guia, me trata e me protege. Na mente de Davi, lembra o que Davi disse para Saul?
quando ele foi enfrentar o gigante Golias, e Saul disse: não, Davi, tu é muito novo, muito frágil. O Golias é um gigante preparado em guerras. O que Davi disse? Não, meu senhor Saul, não, rei, eu preciso te contar um negócio. Eu era, ou eu sou, pastor das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou quando um urso pega uma das minhas ovelhas, eu vou atrás e eu mato os leões e os ursos e trago as minhas ovelhas de volta. Amém. Então quando Davi diz, ele é o meu pastor, ele estava dizendo, é aquele que o Senhor, que o seu Deus, é aquele que quando o leão o morde ou quando o urso o cerca, ele virá atrás de mim. Ele virá atrás de mim. Estão entendendo isso, irmão? Sim ou não? Por favor, no fantástico mundo de Bob da minha cabeça, se imagine agora cercado por leões. E aí você dá um sorriso sarcástico para ele e diz assim: escuta, para os leões, fantástico mundo de Bob. Tem gente que nem sabe mais o que é esse desenho, né? Mas você dá um sorriso sarcástico para os leões e diz assim: vocês não sabem quem é que está vindo aqui. Ele escutou vocês chegando. Eu já o chamei. Se eu fosse vocês, vocês saíam daqui. Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, não é apenas meu libertador e meu rei, não é apenas minha rocha e meu escudo. Ele é quem cuida de mim. Ele é quem tem a responsabilidade. Eu sou ovelha do seu pasto. Se fosse vocês, fugiam logo, porque ele está vindo. Amém. Fantástico mundo de Bob. Então, esse relacionamento de Davi, Senhor e pastor. Mas tem mais um detalhe que eu quero terminar nesse primeiro versículo com isso. É que o Senhor não era apenas pastor e Senhor. Ele também tinha um relacionamento pessoal. Aqui eu coloquei João 10, 11, só para lembrar. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas eu quero lembrar que Davi também diz que não apenas Senhor e não apenas pastor, mas ele também diz meu. O Senhor é o meu pastor. Esse relacionamento pessoal, irmãos, é uma escada que nós temos que subir. Jó fala sobre isso, sobre essa escada que ele subiu. Jó 42, versículo 5. Ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Escuta, olhe para mim, preste atenção nisso. Este é um alimento que eu quero te dar para te fazer crescer, tá? Não tenho intenção aqui de apenas massagear a sua alma, não. Eu quero te dar um alimento espiritual aqui, tá? E assim como Jó fala sobre esse avanço no seu relacionamento com Deus, é algo que a gente tem que viver também. Davi, ele se refere a Deus como algo pessoal. Ele é o meu pastor. E Jó, como eu estou dizendo, avança neste conhecimento e nesse relacionamento, quando ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Antes até sabia da tua existência, antes até sabia quem você era por ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Amém. Então quando Davi clama por este Senhor e por este pastor, ele estava clamando por alguém que ele conhecia. Glória a Deus. É por isto que Deus vai te deixar passar por tempos difíceis, porque nesses tempos difíceis somos mais tendenciosos a nos aprofundar no conhecimento de Deus. É possível que você vá passar mais vezes por tempos difíceis até que você entenda o que é que Deus quer de você. E com certeza, uma das coisas que Deus mais quer de você é que você se aprofunde no seu relacionamento com Ele. Quem está me compreendendo aqui? Amém. Então quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor,
ele conclui: Ele me dá tudo de que preciso. Por causa deste relacionamento pessoal, por causa desse relacionamento de senhorio, e por causa desse relacionamento de convívio pastoral que Davi tinha com Deus, eu espero que você tenha entendido um pouco desses 3 padrões. Por causa desse relacionamento, Davi tinha uma confiança profunda de que tudo o que ele precisasse iria chegar. Tudo o que vamos ver daqui para frente é fruto dessa confiança de Davi. Ele me dá tudo de que preciso. Ele me dá tudo de que preciso. Você pode dizer isso? Diga: Ele me dá tudo de que preciso. Diga: nada me faltará. Isso é uma verdade em você? Isso é uma verdade? Ou às vezes nós saímos correndo atrás daquilo que nos falta, porque não acreditamos que Ele não vai nos deixar faltar. É óbvio que eu não estou falando de pessoas que estão preguiçosamente paradas, esperando que Deus faça por elas. Não. Mas eu estou falando de pessoas que estão agindo dentro de um senhorio, mas estão descansadas no seu coração, porque creem que Ele, o seu pastor, nada te deixará faltar. Amém. Vamos ouvir um pouco sobre isso? Olha para o teu irmão e com fé diga para ele: o Senhor é o seu pastor. Nada te faltará. Creia nisto. Versículo 2. Antes de ir para o versículo 2, esse texto de João 15:7, onde está escrito: mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Não é mais ou menos o que Davi está dizendo em Salmo 23, é o que Jesus está ensinando em João 15? É só pedir. Por que não tem acontecido, irmãos, assim? Por que não tem acontecido assim? Eu acredito, porque não temos sido ovelhas, porque Ele é pastor. E há uma característica das ovelhas, antes de passar para o versículo 2, João 10:11, não sei se coloquei aqui, acho que não, conserta para mim aí, não está passando, tá? João 10:11 diz assim, João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Há um tempo atrás eu falei sobre ovelhas e bodes, não sei quantos lembram aqui. Não vou recapitular aqui a mensagem, mas se há uma promessa de que Ele nos dará tudo o que necessitamos, presta atenção, não é tudo o que queremos, é tudo o que necessitamos. E se há uma promessa em João 15:7, de que se nós estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, pediremos tudo o que quisermos e nos será dado. E se isso não tem sido uma verdade na minha ou na sua vida, então há um problema. Ou Ele não é pastor, ou eu não sou ovelha. Ele não ser pastor é impossível. É impossível. Então o que é possível é não estarmos sendo ovelhas, ou talvez sermos, mas não nos comportarmos como tal. E Jesus descreve suas ovelhas como alguém que reconhecem a sua voz. Eles reconhecem, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Como isso é uma realidade na sua vida? Como isso funciona? De uma forma pessoal, como isso funciona? Como você consegue reconhecer a voz do seu pastor, te falando para não ir, te falando para ficar, te falando para voltar, te falando para avançar, te falando para vender, te falando para comprar, te falando para quebrar, te falando para construir? Como você se relaciona conhecendo a voz desse pastor? Como? Jesus diz que as ovelhas conhecem a sua voz. E Jesus diz que Ele também conhece as suas ovelhas. E a terceira característica é que suas ovelhas seguem.
E geralmente nós queremos o contrário, irmãos. Nós queremos que Cristo nos siga nos nossos projetos, nos nossos propósitos, e não há nada errado nos projetos e nos propósitos. O que está errado é quando eu estou invertendo a ordem das coisas. Senhor, eu estou indo, me abençoa lá. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. As ovelhas seguem. Quem está comigo aí? E se você é ovelha, e se Ele é pastor, então Ele vai te dar tudo o que você precisa. Versículo 2, vamos avançar um pouco mais rápido aqui. Diz assim: Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. E quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Bem, há muito para se falar nesse versículo, mas deixa eu falar duas coisas. Primeiro, nessa versão, Davi usa por duas vezes a frase, não é? Ele me leva. Lembra que eu disse que nesse salmo o único que trabalha é Deus? Lembram disso? Nós estamos invertendo as coisas. A Bíblia diz que nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Já parou para observar que quando nós oramos como se Deus não quisesse trabalhar? Ou não quisesse fazer? Já parou para observar? Que nós pedimos como se Deus estivesse difícil, pesado para se mover. A impressão que temos, não sei se isso é uma realidade na sua vida, mas às vezes, quando eu oro, eu sou tentado a pedir como se Deus não quisesse me abençoar, ou não quisesse trabalhar por mim. Isso está claro para você ou não? O que eu avance um pouquinho nisso? Bem, não é uma sala de aula para ouvir muito você, mas deixa eu só avançar um pouquinho nisso. Às vezes nós oramos como se Deus estivesse dormindo. E nós dizemos: Senhor, por favor, se move aqui, se move aqui. Ele quer se mover. Somos nós que temos que nos mover com o mover dele. Então presta atenção. Este Salmo 23 é um salmo que revela uma grande verdade. Quem trabalha é Ele. Nós descansamos. Presta atenção. Quem trabalha é Ele. Nós descansamos. Deixe Ele trabalhar por você. Escuta, deixe Ele mover por você. Confia nele, descansa nele. Ora e descansa. Ora com ações de graça e descansa. É Ele quem está trabalhando. Nesse Salmo 23, você vai ver Deus trabalhando o tempo inteiro. E Davi confiando no trabalho de Deus. Então ele diz: quando eu estou cansado, é Ele que me leva. E quando eu tenho sede, é Ele que me leva. Quem está trabalhando aqui, irmãos? É Deus. Quantos têm necessidades aqui para serem supridas? Quantos têm necessidade? Escuta, é Deus que te leva para elas. É Deus que te leva. Como, pastor? Fé, irmãos. Isso é fé. Basta crer. Então, Ele me leva. Essa frase sugere dependência mediante a fé. Como eu disse, não é uma dependência por falta de iniciativa. É uma dependência por meio da fé. Nós temos na Bíblia algumas referências, até mesmo com o próprio Davi, que dizia: Senhor, o negócio é o seguinte: enquanto eu saí com os meus homens para guerrear a guerra dos meus aliados, na época eram os aliados de Davi. Escuta, lá em Ziclag acontece mais ou menos essa história. E Davi diz assim: olha, Senhor, enquanto eu saí para guerrear a guerra daqueles que eram meus aliados, os inimigos vieram e roubaram meus bens, minhas esposas, meus bens, minhas mulheres e meus filhos. Não apenas os meus bens, não apenas as minhas mulheres, e aí isso está no plural por uma questão cultural do tempo. E não apenas os meus filhos, mas também os bens, mulheres e filhos dos homens que saíram comigo para a guerra. Senhor, estão todos nesse momento debaixo da opressão daqueles que me roubaram. Mas eu quero te perguntar um negócio: eu posso sair e perseguir o inimigo? Isso é dependência. Senhor, eu posso sair e perseguir. Davi tinha homens de guerra.
Ele não precisava consultar a Deus, tinha preparo, tinha estratégia militar, era um homem de guerra. Os seus homens eram homens de guerra, embora cansados, eram homens de guerra. Eles poderiam simplesmente ir atrás. Mas Davi, por dependência, diz: posso? E isso era de coração. Amém. E ele reconhece a voz do seu pastor que diz: pode ir. Davi vai. Então, essa expressão, ele me leva, creia nela. Creia nela. Ele quem te leva. E uma outra expressão que Davi usa aqui é o descanso. Seja na grama verde, que combina com a figura que Davi cria aqui, que é de uma ovelha, né? Então escuta, presta atenção. Davi diz assim: ele me leva aos pastos de grama verde macia para descansar. Bem, mas é porque Davi aqui assume uma figura de ovelha. Eu não queria descansar num pasto de grama verde, isso iria me pinicar. Não seria gostoso. Mas ele está se configurando como ovelha. Então escuta, Deus sempre vai te levar para um tempo de descanso em um lugar onde as necessidades da tua alma, do teu espírito, do teu corpo estarão supridas. Você precisa entrar nesse nível de fé. E aí, o segundo aspecto desse versículo é sobre o descanso. Primeiro, que ele te leva, né? É ele quem trabalha. E o segundo é sobre o descanso. E havia uma verdade: quando Israel estava caminhando pelo deserto, ele era conduzido por uma coluna de fogo e por uma nuvem. Uma nuvem durante o dia para dar sombra, e uma coluna de fogo durante a noite. Mas sempre antes que o povo levantasse para caminhar, a arca da aliança, que era um símbolo, um objeto que simbolizava a presença de Deus no Antigo Testamento, era a arca da aliança que se levantava primeiro e que parava no lugar que eles haveriam de descansar. E tem um relato sobre isso em Números 10:33, que diz assim: e a arca da aliança do Senhor ia à frente deles. Então, se a arca ia à frente, quem era que ia à frente? O próprio Senhor. E a arca ia à frente deles para preparar um novo lugar para o povo descansar. Então, nem sempre era descanso, nem todo dia era descanso, mas tinha um momento que a arca escolhia, ou que a presença de Deus determinava, que era o momento do povo descansar. Era o lugar que Deus preparava para isso. Põe a mão no teu coração, por favor. Eu quero, não terminei a palavra, mas eu quero fazer uma oração com você. E no nome de Jesus eu oro para que você se torne ovelha, se relacione com Deus debaixo do princípio de senhorio, de confiança e temor. Também entenda que Ele é o seu pastor, que guia, trata e protege. E que agora você possa entender que é Ele quem trabalha, é Ele quem te leva para onde for necessário. Mas escute, receba e entenda o tempo e o lugar para o seu descanso, no seu espírito. Agora olhe para mim. Eu quero que você entenda um negócio. Crentes nem sempre descansam pela ausência da guerra. Alguém pode dizer assim: ai pastor, descansar como? As guerras nunca acabam. E quem disse que nós precisamos do fim das guerras para que tenhamos descanso? Calma que esse dia do descanso vai chegar. O autor dos Hebreus diz que nós estamos aguardando o dia do descanso do Senhor. Vai chegar. Mas enquanto esse dia profético de Cristo voltar e buscar a tua igreja para descansarmos nele não chegue, enquanto esse momento não chega, nós não descansamos quando as guerras acabam. O descanso do crente está na fé. Não está na ausência das guerras, está na presença da fé. Amém. Ok? Repita comigo, digo: meu descanso não é encontrado quando as minhas guerras acabam. Eu encontro o meu descanso na minha fé. E é o que Davi está dizendo aqui. No meio de um cerco do inimigo, ele está dizendo: ele me leva para águas tranquilas. O versículo 3, ele diz assim: ele
Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. E nas versões mais comuns a gente encontra: refrigera a minha alma. Alguns estudiosos apresentam quais seriam, ou qual seria o sentido dessa palavra de refrigerar, ou como diz na Nova Bíblia Viva, devolver a paz de espírito. E há um consenso em entender que o que acontece nesse texto, a palavra usada por Davi nesse texto, tem um sentido de restauração. Ele me reconstrói, ele me restaura, ele me faz de novo. Então, não é apenas um refrigério de frescor, não, é uma restauração de ânimo, de força, de coragem, de propósito, e uma restauração principalmente de vida. Por isso eu gosto da NBV, que diz: ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito, porque a aflição nos destrói. Então Davi está dizendo: o meu pastor e meu Senhor, ele me devolve esta paz, ele me restaura. E há alguns textos lindos que falam sobre isso, como por exemplo Salmo 13:3, não sei se eu coloquei aqui, sim, Salmo 13:3 diz assim: volta-te e responde-me, Senhor meu Deus, restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. É esta restauração que Davi está dizendo no Salmo 23, que o Senhor é poderoso para fazer. E o Salmo 119 ainda diz: estou prostrado no pó, restaura a minha vida com a tua palavra. É esta restauração profética que acontece dentro do nosso espírito. E ainda Daniel 10:17-18, quando o próprio Daniel diz: estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo, e com isso senti as minhas forças voltarem. Então Davi tinha um relacionamento com Deus, que ele entendia que quando a aflição chegava, ele não precisava abandonar o que estava fazendo, ele não precisava desistir, ele não precisava fugir, ele não precisava reclamar, nem murmurar. Ele sabia que o seu Senhor e seu pastor iria conduzi-lo a águas tranquilas, e iria restaurar o seu vigor. Então é importante nós entendermos isso. É comum que a aflição chegue e tire a nossa paz de espírito, como diz nessa versão que estamos lendo. É comum que a aflição chegue e tire a nossa paz de espírito. E é comum que quando perdemos a paz de espírito, também percamos outras coisas ao nosso redor: família, dinheiro e estabilidade emocional. Mas Davi desenvolve uma fé nesse Senhor e pastor, que era suficiente para fazê-lo esperar uma restauração, ou uma devolução da sua paz de espírito. Você pode crer nisso comigo, irmãos? Amém? Será que é só eu que estou precisando de paz de espírito aqui, estou clamando por restauração? Parece ser. Versículo 4, e a gente está caminhando para o fim. Salmo 23, versículo 4, ele diz: mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Davi estava literalmente correndo riscos de morte. Estava correndo risco. E a confiança de Davi aqui, irmãos, a sua coragem, a sua confiança era tanto para a morte quanto para a vida. E daqui para frente eu quero até trabalhar um pouquinho nesse duplo sentido. Mas escute, quando ele diz que mesmo que andasse pelo vale escuro, onde a morte está perto, o que é importante aqui não é o fato de andar ou não andar. Porque muitas pessoas, escute, pensam que Deus o abandonou só porque está passando por um vale onde a morte está muito perto. Entende isso? Por não conhecermos Deus, irmãos, cometemos tantos erros. Tantos erros. Davi conhecia e ele dizia: é comum. É comum. Por causa talvez dos nossos próprios erros, da nossa natureza pecaminosa, é comum passarmos por vales tão escuros que a morte parece estar tão perto. É
comum passarmos por vales tão escuros que a gente pensa, casamento agora já era. Agora acabou, separou mesmo, não tem jeito de voltar. Ou outras áreas da nossa vida, a gente pode diagnosticar que a morte chegou. Mas ao invés de Davi pensar que por ter passado ou por estar passando em vales tão escuros, Deus o tinha abandonado, não. Ele diz, mesmo que eu passe, eu continuo tranquilo. Irmãos, você está entendendo o que Davi está dizendo? Continuar tranquilo? Tranquilo, irmãos? Tranquilo? É muita fé, sim ou não? Você pode chegar lá? É lógico que nós podemos desenvolver essa fé. Ele diz, eu estou tranquilo e eu não tenho medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Escuta aqui. Como eu disse, Davi era pastor. E o que a tradição diz sobre vara e cajado? Onde Davi estava confiante? Na vara e no cajado, era ou não é? O que a tradição diz sobre a vara e sobre o cajado? Sobre a vara, é que essa vara, bem, uma das palavras usadas em dicionários para expressar, embora isso não pareça muito interessante para os nossos ouvidos, mas é que essa vara era como um cacete. Era um pedaço de pau, mas que não era usada para as ovelhas, era usado para os predadores da ovelha. Então todo pastor tinha uma vara, ele tinha um pedaço de pau. Então quando Davi diz, quando eu passo por dias difíceis, eu estou consolado. Por quê? Porque o meu pastor tem um pedaço de pau que vai rebentar com a cabeça dos meus predadores. Está entendendo? O que consolava Davi? É que ele sabia que o Senhor sairia em sua defesa. Amém. Você consegue entender isso, irmãos? Deus vai sair em sua defesa. Então vamos falar em meninices. Vamos falar de meninices aqui. Tem gente que vem para mim dizendo assim, pastor, fulano de tal falou isso de mim, e eu não fiz, e eu vou lá, eu vou falar umas verdades para ele. Ai meu Deus. Quem consola é a vara do pastor. Se tem alguém que está te ameaçando, que está te falando mal de você ou coisas parecidas, são coisas tão infantis, mas isso acontece. Qual que é o meu consolo? O meu consolo é que meu pastor tem uma vara. E essa vara não é para mim. A Bíblia fala que a vara é para as costas dos tolos, né? A vara não é para mim. Esse cacete, esse pedaço de pau não é para mim. É para aqueles que me fazem mal. O meu pastor tem uma vara. Quantos podem dizer isso? Meu pastor tem uma vara. Para que a vara? É para a sua defesa, é para defender a ovelha. Quem aqui é a ovelha? Pronto. Mas além da vara, ele tem um cajado. E para que serve o cajado? Diz a tradição que o cajado era tanto para puxar as ovelhas quando elas estivessem fora do caminho, mas também quando elas atolavam, ou quando elas estavam em algum lugar, algum buraco, elas puxavam, o cajado era usado para puxar, para tirar a ovelha daquele lugar de perigo. Então escuta, agora você está entendendo. Ele está dizendo, quando eu passo por lugares muito perigosos, eu como uma ovelhinha, por favor, Fantástico Mundo de Bob de novo. Eu como ovelhinha, ficou legal? Ou está parecendo mais um bezerro? Eu como uma ovelhinha, quando escuto os leões e os ursos, e quando eu passo por vales muito perigosos, eu estou tranquilo. E por que eu estou tranquilo? Porque o meu pastor está comigo, ele é meu, e ele tem um pau, ele tem uma vara, ele tem um cacete, irmãos, é o termo no português santo para isso. Ele tem uma vara para me defender. E se eu pisar num lugar falso, e se eu ficar atolado, e se eu me machucar, ele tem um cajado para me buscar de novo e puxar para ele. Por isso eu estou tranquilo. Quantos podem aqui se sentir ou sentir consolo na vara e no cajado do seu pastor? Aleluia. Vamos aplaudir Jesus por ser esse pastor perfeito. Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Sua vara e seu cajado me consolam. E aí o versículo 5, irmãos, versículo 5. Versículo 5 tem um segredo. Esse versículo 5, penúltimo versículo. Esse versículo 5.
Diga comigo, esse versículo 5. Vai. Chegou, gente, chegou o versículo 5. Versículo 5 diz assim. Ele está no 6, é aqui, é no 5. Versículo 5 diz assim: prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Espera um pouquinho. Ele acabou de falar do vale da sombra da morte, não é? Depois desse lugar terrível que ele passou, o que ele está falando agora? De um banquete. Então o que eu entendo? Eu falei para você que ia trabalhar num sentido duplo aqui, tanto em vida quanto na morte. Se eu passei naquele vale escuro e sobrevivi, tem honra para frente. Mas se eu passei naquele vale e literalmente eu morri, também tem honra. Paulo diz, para mim tanto faz, morrer ou viver. Sempre me confundo no versículo, sempre me confundi, tem coisas que eu nunca consigo aprender. Mas Paulo diz, para mim morrer é Cristo e viver é lucro, ou é o contrário? Ou morrer ou viver. Alguma coisa é Cristo e alguma coisa é lucro. Sempre me confundo, né? Alguém sabe? Tá bom. Poderia ter falado tudo errado aqui, ninguém sabia de nada, né? Então, não importa se a ovelha morreu ou sobreviveu aqui. O que importa é que em vida ou na morte, em Cristo, há um banquete sendo preparado. Está me entendendo, irmãos? Está me entendendo? Ele diz, o Senhor prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Vou fazer algumas observações. Primeiro, esse texto fala de honra, logo após um vale de morte, logo após um tempo de tribulação. E eu creio muito nisso, irmãos. A tribulação não pode durar para sempre. O choro dura a noite inteira, mas a alegria vem. Não vai durar para sempre. Está difícil? Quem aí está no tempo difícil? Quem aqui? Levanta a mão. Não dura para sempre, não dura para sempre. Calma aí, fica firme. Não dura para sempre. Não dura. Então, no versículo 4, vale de morte. No versículo 5, banquete. Se você desiste no versículo 4, você perde o banquete no versículo 5. Então, prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. E há uma tradição também aqui para interpretar. É que geralmente, depois de uma guerra, quando um exército, quando um reino vencia uma guerra, ele pegava os cativos daquela guerra, e principalmente os reis, e levavam vivos para o seu território, e lá eles celebravam uma festa, na presença dos inimigos que estavam presos e conquistados. Era uma cultura. Então aqui fala de um momento de triunfo. Não é, aqui, irmãos, não é uma questão de irmãos, por favor. O irmão é invejoso, e aí você diz assim, Deus vai me dar um carro zero, e eu vou passar por esse irmão a 180 por hora, e ele num fusquinha velho. Não é isso não, de inimigo, não, o inimigo não é teu irmão. Aqui é uma questão cultural da época, que fala de um tempo de triunfo. Então, está te preparando um tempo de triunfo. E aqui tem um detalhe, é que a mesa não é sua. A mesa que está sendo preparada aqui, preparas uma mesa para mim, eu preparo um banquete para mim. Essa mesa que está sendo preparada não é minha, é dele. O banquete é dele. E é uma verdade absoluta, é que aquele que uma vez prova da mesa do Senhor, nunca mais abandona ela. Nunca mais vai abandoná-la. Mas havia também uma outra coisa cultural aqui. É que todas as pessoas que sentavam para comer com um rei, na mesa do rei, aquilo era sinal de vínculo de lealdade e aliança. Então quando Davi diz, prepara para mim uma mesa, significa que o próprio Deus preparava a mesa dele, nos convidava para sentar. Aquilo era uma expressão de aliança, de lealdade, de pacto, está entendendo? Então todos os que sentassem na mesa do rei, o rei estava dizendo com aquilo, este aqui é meu aliado.
Se tocar nele, toca em mim. Se ele for para a guerra, eu também vou dar apoio à guerra dele. E as minhas guerras, ele também vai apoiar. Estão me compreendendo, irmãos? Então, prepara para mim um tempo de honra e me convida para sentar na sua mesa, fazendo comigo uma aliança de lealdade. E agora ele unge a minha cabeça com óleo. E o óleo, culturalmente também na Bíblia, aponta para eleição, alegria e cura. Todos aqueles que são ungidos com óleo estão sendo separados, ou estão recebendo alegria, há um óleo de alegria, como diz a Bíblia e várias canções, ou estão sendo curados pelo azeite. Então, irmãos, o versículo 5 tem algo tremendo acontecendo aqui, estão entendendo isso? Há um triunfo, há uma aliança eterna, porque eu estou sentando na mesa do rei. Há uma unção sobre mim que aponta para a minha eleição. Eu sou eleito por Deus, escolhido por Ele. Aponta para a minha alegria e aponta para a minha cura. Por que para a minha cura? Porque eu acabei de passar por um vale de morte, gente. Eu preciso de óleo. Eu preciso de óleo de alegria. Eu preciso de me sentir eleito por Deus. Eu preciso de sentir a cura do Senhor na minha vida. Quem está me compreendendo aí? E aí termina o versículo 5 dizendo: e faz o meu cálice transbordar. Uma medida de graça e de favor imensurável. Eu vou transbordar. Se no versículo 4 havia morte, aqui existe uma medida de alegria transbordante. Quem está comigo? Esse é o Davi que confiava no seu pastor. E eu termino com o versículo 6, onde Davi diz: eu tenho uma absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão. Preste atenção. A palavra usada e traduzida aqui por acompanhar tem um sentido de perseguir. Então Davi está dizendo, lembra que eu falei? Esse salmo é só Deus que está trabalhando. Quem preparou a mesa? Ele. Quem ungiu com óleo? Ele. Quem consola? Ele. Quem leva para tomar água? Ele. Quem leva para descansar? Ele. Ele quem faz. Então Davi diz, certamente, que a sua bondade e a sua misericórdia, que não é apenas palavras, não são apenas palavras, trata-se de apoio sólido e real. A bondade e a misericórdia de Deus é algo real, que interfere na rota das nossas vidas. E Davi diz que essa bondade e essa misericórdia não apenas me acompanharão, mas o sentido da palavra aqui é me perseguirão. Me perseguirão. E ele diz, sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Ele está dizendo, este relacionamento e este pacto que eu tive com Ele, quando sentei na sua mesa, é eterno. Aleluia. E agora eu quero orar, para que essas verdades também sejam as suas verdades, para que você também possa ter um nível de confiança que Davi tinha no seu Senhor. Que está comigo? Para que você possa ter confiança de que essa bondade e essa misericórdia de Deus não é algo que você tem que fazer por merecer. Não depende de você. Davi diz, eu tenho certeza absoluta, errando ou não, pecando ou não, eu tenho certeza absoluta que a sua bondade e a sua misericórdia me perseguem, me acompanham, vão por onde eu for, porque o teu cajado me consola, e se eu errar ele me busca. Bondade e misericórdia me perseguem. Quantos são perseguidos pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus? E eu tenho orado, irmãos, para que sinais dessa bondade e misericórdia venham sobre a tua vida, de forma que quando as pessoas perguntarem a razão do teu sucesso, a razão do teu livramento, a razão da tua prosperidade, ou a razão da tua alegria, você possa dizer, só tenho tudo isso porque a bondade e a misericórdia me perseguem. Elas não me deixam errar, elas não me deixam no erro, elas não me deixam no prejuízo, elas me perseguem. Todos aqueles que são perseguidos pela bondade e misericórdia de Deus, fiquem de pé para a gente poder orar hoje.